Antes tarde do que nunca, né, pessoal? Estamos então... Antes tarde do que nunca, estamos aqui retomando as aulas do nosso curso Mindset PO. Bem, pessoal, nós ficamos aí um tempinho sem publicar vídeos aqui no curso, né? Enfim, eu tive alguns problemas aí, alguns contratempos. Eu até postei um vídeo lá na minha fanpage quando eu atingi 15 mil inscritos. Se você quiser depois dar uma pesquisada lá na minha fanpage, que você vai ver esse videozinho lá, eu conto um pouquinho do que aconteceu. Isso causou revolta na comunidade, eu fui ameaçado de morte, né? Tive que andar com seguranças, comprar colete à prova de bala, não posso mais sair à noite na rua, mas eu pretendo aqui me redimir com a comunidade, retomar este curso e concluí-lo o mais rápido possível. E na aula de hoje, o nosso objetivo é preparar a conexão com o banco de dados. Todo o nosso BaseCRUD já foi preparado e todos os métodos que a gente precisa fazer para construir rapidamente as nossas telas de cadastro já estão prontos. Métodos encapsulados, métodos declarados como virtuais abstratos para serem sobrescritos, todas as regras de negócio, de pesquisa, o proxy, enfim, damos lá uma rápida introdução sobre orientação a objeto, criando ali a classe para ler o arquivo de configuração. É óbvio, tem muita coisa para a gente fazer, vamos criar a classe usuário, vamos criar uma classe DAO para poder buscar as informações no arquivo init, XML, enfim, do arquivo de configuração, mas eu já quero mostrar para você, tá, o grande benefício, né? Desenvolver RAD é muito bom. RAD é Rapid Application Development, ou seja, você desenvolve rapidamente a aplicação. Só que quando você vai só simplesmente pelo RAD, chega um momento que fica difícil manter e evoluir os seus aplicativos. É por isso que as suas aplicações, né? É por isso que muita gente tem dificuldade de fazer manutenção, de criar uma nova funcionalidade, porque mexe numa coisa, uma outra coisa para de funcionar. Quando você investe um pouco mais de tempo para usar a filosofia da orientação a objetos, paradigmas da orientação a objeto, coesão, baixo acoplamento, reaproveitamento de código, herança, você cria um código, você demora um pouco mais para desenvolver um determinado código, uma determinada rotina, mas você tem condição de dar manutenção com muito mais rapidez e evoluir muito melhor, com muito mais segurança o seu código. Aqui nós não estamos criando classes de negócio. E novamente, como eu falei no início desse treinamento, né, no início desse curso, você não precisa criar uma classe de negócio para utilizar a filosofia da orientação a objeto. Até porque esse formulário aqui não é um OVNI, né? Não é um ser de outro mundo. Ele é um objeto, ele é uma classe. Então, quando você faz um formulário usar outro formulário, você está fazendo associação entre classes. Então, você pode aplicar o princípio do baixo acoplamento, da alta coesão, mesmo trabalhando com formulários. O problema é que muita gente não se atenta a isso, porque não é ensinado a pensar dessa forma. Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui na aula de hoje? Vamos adicionar aqui um data module no nosso formulário, no nosso projeto, ok? Então nós vamos pegar aqui e adicionar um data module. Esse data module vai ser um data module padrão, não vou entrar aqui no mérito quantos data modules você cria na sua aplicação, enfim. E o objetivo dele é tão simplesmente receber, né? Nele eu vou colocar todos os componentes de conexão a dados. Então vou chamar ele de UDM, ok? E vou nomeá-lo como DM, tá? Para mostrar o quão abstrato está as rotinas que nós criamos no nosso BaseCRUD, eu vou adicionar aqui no nosso componente, no nosso data module, um SQL connection do DB Express, ok? E também vou adicionar um FD connection do FireDAC. E vou adicionar também um ADO Connection do ADO. Então eu tenho três middleware de conexão, três tecnologias de conexão a dados diferentes, ok? E vou utilizar essas tecnologias de acesso a dados para conectar a bancos de dados diferentes. E vou utilizar o nosso BaseCRUD para criar um cadastro com SQL Server, com DB Express, num banco Firebird qualquer, um FireDAC num MySQL qualquer, e um ADO num Access da vida, num Firebird com a DBC, enfim. O que eu quero mostrar é que, como nós fizemos as nossas rotinas baseadas na classe dataset, e volte lá na aula, quando eu criei lá os métodos de CRUD, eu disse que eu ia chamar o ApplyUpdate partindo do princípio que eu estaria trabalhando com o Client Dataset. Nós vamos trabalhar com o Client Dataset aqui. Ah, Rodrigo, eu posso trabalhar com o Client Dataset com o FireDAC também? Embora você não precise, você pode, né? Não confunda uma coisa com a outra, né? Se você não lembra o motivo pelo qual o Client Dataset foi criado, dá uma olhadinha nos meus vídeos lá das 30 dicas que
eu postei em 30 dias, numa delas eu falo um pouquinho sobre erros silenciosos no Client Dataset e eu mostro por que o Client Dataset foi criado, tá? No caso, o Client Dataset você é obrigado a usar Client Dataset quando usa DB Express, porque o DB Express é unidirecional. O FireDAC não, o FireDAC já faz cache de dados, então você em tese não precisaria utilizar. Mas você pode, se você quiser aumentar a abstração. Então nós vamos aumentar a abstração do nosso middleware de acesso a dados trabalhando com o Client Dataset e o Dataset Provider. Esses dois componentes vão ocultar a tecnologia de acesso a dados que eu estou utilizando, seja DB Express, seja DO, seja o FireDAC, ok? E os nossos códigos de incluir, excluir, consultar, fazer a pergunta, listar, pesquisar, o duplo clique, o proxy, tudo aquilo vai continuar funcionando como sempre funcionou. Então, eu vou fazer as conexões aqui. Eu tenho alguns bancos de dados aqui na minha máquina. Então, você pode aí fazer as conexões com os bancos que você tiver disponível aí na sua máquina, na sua empresa, na sua casa, enfim. Então, aqui no DB Express, eu já tenho uma conexão com o banco de dados Employee. Então, deixa eu ver se está tudo ok aqui. O banco não está disponível, então vamos acessar aqui, que provavelmente o serviço deve estar parado. Eu mantenho os serviços parados na minha máquina para evitar que consuma memória desnecessariamente. Então, vamos iniciar aqui o Guardian. Beleza, o server já está iniciado. Testei a conexão feita com sucesso. Então, só vou apenas renomear esta conexão aqui, apontar para o meu DB Employee, que é Firebird, e renomear essa conexão para DBX Employee. Aliás, DBCon, né? Vamos chamar ele de DBCon. DBCon DBX. Pronto. Então já tenho a minha conexão com o Firebird. Aqui no meu FireDAC, eu também já tenho uma conexão no FireDAC que eu criei num banco MySQL, um banco DB Word, que tem uma tabela de cidades e países, ok? Então vamos testar aqui para ver se meu MySQL está no ar. Provavelmente também não está. Então vamos aqui. Eu tenho duas instâncias aqui do MySQL. A instância que estava rodando é do MySQL 5.1. O MySQL 5.7 não estava rodando. Então estou ativando aqui o MySQL 5.7 e ele está rodando numa porta diferente, tá? Então prontinho, tá vendo aqui? A porta que está rodando é 3307, vamos testar. Agora sim, conectado com sucesso. E nós vamos então associar esse camaradinha à minha conexão DB Word, ok? Muito bem. E vamos trocar o nome desse camarada para DB com FD, que é o meu FireDAC. E aqui nós vamos fazer uma conexão com um banco qualquer. Bom, a gente tem aquele DB Demos, né, do próprio exemplo do Delphi em Access, né? Então vamos lá conectar ao Access. Se eu me lembro bem, é usuários públicos, documentos públicos, Red Embarcadeiro, Estúdio, FireDAC, não. Então vamos aqui em 18.0, Samples, Data. Muito bem, tem aqui ó, FD Demo, MDB. Então vamos abrir, testar a conexão feita com sucesso. Vamos tirar o login prompt, né, para não ficar pedindo usuário e senha de nenhum desses camaradas. Muito bem. E aqui nós vamos trocar o nome dele para DB com ADO. Prontinho. Então eu tenho as minhas 3 conexões a 3 bancos de dados diferentes, utilizando 3 tecnologias de acesso a dados diferentes. Beleza? Isso vai ser a base para que a gente possa começar a testar o nosso Basic CRUD, que já está praticamente pronto. A gente vai agora fazer só os ajustes finos e nós vamos ver o quanto todo esse investimento que nós fizemos nas últimas 12, 13 aulas, ele vai ser reaproveitado quando nós formos criar os nossos cadastros para as tabelas de cada um desses bancos diferentes, utilizando as tecnologias de acesso a dados diferentes. Beleza? Bem, galera, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Estamos aí retomando o nosso Mindset PO nesta aula e nós vamos agora acelerar a publicação e publicar aí um número de aulas maior, muito mais aulas por semana, para que a gente possa aí recuperar o tempo perdido. E você já sabe, né? Se gostou do vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui no nosso canal,
compartilhe nas redes sociais e vamos aí fazer essa comunidade crescer. Ajude mais gente, ajude mais pessoas aí a parar de sofrer com código espaguete, né? A parar de sofrer aí tendo que toda vez que muda de tecnologia de acesso a dados é um parto para poder refazer os seus cadastros, né? Então manda esse vídeo para esse seu amigo aí que fica sofrendo lá quando tem que trocar de banco, para ele poder aprender conforme você está aprendendo aqui também, beleza? Eu fico por aqui, eu sou Rodrigo Mourão, pela sua atenção, muito obrigado.